Meu Deus, Brasil! Que loucura essa série tá virando. Eu não sei nem se eu consigo mais ajudar vocês, mas estou aqui lutando, vou tentar desvendar um pouco desse episódio 6, que se chama A Pirâmide. O que essa pirâmide faz? Não sei, mas vamos lá. Se você tá curtindo os vídeos, dá um like, compartilha, manda pros seus amigos, que me ajuda bastante. Então vamos lá. Dessa vez, o foco foi na Tove, a moça dinamarquesa, né, da família lá da terceira classe, que está grávida. E como eu já tinha falado aqui, né, eu tava sempre suspeitando dessa gravidez, era algo indesejado, né, porque ela não tinha marido, não falava do pai do bebê. E é isso, no episódio 1, quando a Maura vai ajudar ela com as dores, a Tove grita: "Tira isso de mim!" de uma maneira meio brava, e agora faz sentido porque ela não queria esse bebê. Então vamos ver o que foi revelado sobre o passado dela, né, um pouquinho da família dela também ali por meio dessas visões. Pelo visto, a família dela trabalhava como fazendeiros nas terras daquele cara de barba. Vou estar chamando ele de cara de barba. A primeira visão da Tove é ela procurando a Ada, e parece que a Ada tava meio numa vibe de brincadeira, mas a Tove tava preocupada, ela não tava achando engraçado. E aí o cara de barba aparece e dá essa impressão que a Tove já não gostava dele, porque ela se assusta muito e o cara de barba fala: "Ai, te encontrei", né? Depois ela chega numa carroça com feno e o cara de barba já tá lá com a família dela. E aí o que rolou? O Craster tinha tocado no filho do cara, eles falam isso, né? Tocado no meu filho e tirado a inocência dele. Ou seja, será que eles tiveram algum tipo de relacionamento? Será que eles transaram? Ou será que realmente o Craster abusou do menino? Mas conhecendo do pouco que a gente sabe do personagem, eu suponho que tenha sido algo consentido. E o pai que não quis acreditar que o filho dele era gay, né? Então por isso que ele falou dessa forma, né? Que você tirou a inocência do meu filho, né? E aí o cara de barba dá um tiro na mira do Craster, né? E a Tove entra na frente. Então o tiro não acerta em cheio. E agora a gente sabe como que ele ficou com aquela cicatriz no rosto, que o Angel tanto gosta, né? E o cara de barba diz que ele tem que tirar algo da família deles em troca. E quando a Tove acorda, ela tá sendo estuprada pelo cara na frente da família. Ela consegue se livrar, bate nele com uma pedra e tal, e no fim ela atira nele. E em outro episódio, o Craster jogou na cara dela que ela já tinha matado uma pessoa também. Então será que esse é o cara que eles falam que ela matou? Pelo visto, sim. Bom, o que a gente pode presumir, então, é que esse estupro que causou a gravidez da Tove. Tá a galera, então, lá dentro da sala de comando do navio, e o Daniel fala que os motores pararam e que eles precisam fazer funcionar. Porque, né, eles estão no meio do oceano, senão nós vamos morrer, e eles precisam achar terra firme, porque o burro do Franz mandou o povo colocar o navio a todo vapor, e agora o carvão não vai dar pra chegar onde eles precisam. Então eles precisam ligar os motores e algum lugar pra parar urgente, senão em 2 dias acaba o combustível e tudo mais. Então o capitão decide fazer algo de útil finalmente e ele divide todo mundo. Franz e Olek para a sala dos motores, eles precisam colocar carvão para ver se os motores voltam a funcionar e eles levam os outros homens com eles para ajudar. A Liengi não quer se separar do Olek, então ela vai junto também. Os 2 padres ficam com o imediato que deve mostrar para eles como o telégrafo funciona para que eles mandem um pedido de ajuda com as coordenadas de onde eles estão. As mulheres vão procurar outros sobreviventes sob a liderança da senhora Wilson, que eu estou de olho nessa mulher aí, ainda tô desconfiada dela. E casualmente, quem que o Ike coloca pra ficar junto com ele? A Maura, né? Pra eles procurarem o menino juntos. E engraçado que agora que a gente já sabe que o Daniel é marido da Maura, dá pra ver que ele faz uma cara muito puta quando o Ike fala que vai sozinho com a Maura. Reparem, olha essa foto. E assim, até porque claramente o Ike e a Maura estão com coisa aí, né? Então eu achei engraçado depois de saber rever o episódio. E o capitão dá aquele sermão, né? Que todo mundo precisa confiar uns nos outros para sobreviver. E aí aquela máquina doida liga e acende, e aí começam a sair umas coisinhas ali de dentro que eu vou chamar de turmalinas, porque essas pedrinhas pretas parecem muito turmalina. E aí quando a Tove acorda da visão, ela tá pistola querendo saber cadê o moleque, e ela parece que realizou que a culpa de tudo era do menino, então ela falou, quer saber realmente? E daí o capitão manda as mulheres procurarem os sobreviventes, né? E aí a Tove acha que ouviu algo, e a mãe dela fala, tá vendo? Você acredita agora? Você é a escolhida. Aquele papo, né, do bebê dela ser a luz, ela ser escolhida, de tudo aquilo ter um motivo, é esse papo que a Iben tá acreditando, e na verdade ela tava vendo um fantasma, né? E a senhora Wilson e a Iben acabam se dividindo, né? Elas vão pra um lado e a Tove e a Clemence vão pra outro lado nessa busca. A Tove sente uma dorzinha na barriga e ela conta que faltam 2 meses pra ela ter o bebê. E a Clemence fala um negócio super interessante, que ela diz que queria muito ter filhos, mas depois que a irmã dela
ela teve, ela viu que não era tão fácil assim. E comenta, né, que tudo que a gente deseja quando a gente é criança não é tão legal assim quando a gente vira adulto, né? Ela mal sabe que depois de 1899 vão existir boletos. Naquela época ainda não existia. E ela admira muito a Tove, né? Ela olha assim e fala, como você é forte e tal. E ela olha pra si e vê que ela tá usando aquele vestido todo de tchu-tchu-tchu. E ela fala, nossa, eu tô ridícula. E aí ela resolve botar uma calça. E, gente, existem vários registros super antigos de mulheres usando calças. Mas as mulheres sufragistas que lutavam pelos direitos de votar, que, aliás, vocês votaram nessa eleição? É importante votar. Mas as primeiras feministas, assim, por volta já dessa época aí, começaram já a usar calça sim. Então, em 1850 na Europa, já tinha mulheres aderindo às calças, né? Principalmente as mais sufragistas, feministas, né? Inclusive, no fim do século, né? Depois de 1899, as francesas, como a Clemence, começaram a aderir mais, inclusive porque tinham muitas francesas que gostavam de andar de bicicleta, e andar de bicicleta de saia não é legal. Então fica essa curiosidade pra vocês. Mas enfim, a Clemence fala que os homens criaram saias e saltos para as mulheres não fugirem. E, né? É realmente um ditado aí. A Tove começa a ver o Craster andando pelo navio e vai seguindo ele, só que nisso ela dá numa porta, né, dá numa visão. Quando ela acorda, ela tá super assustada, mas fica tudo pior quando ela olha a porta 2102. Reparem que ela olhou pra porta e ficou meio assim assustada, aí eu até voltei e falei, 2102, quem tá nesse quarto? E a gente não tem a pessoa que tá nesse quarto, então eu fiquei bem curiosa pra entender por que o medo dessa porta. A Clemence deixa a Tove sozinha um minuto ali, porque ela tava olhando pra bonequinha da irmã que morreu, né? Tava aquele climão. E é nesse momento que ela fica sozinha que ela tem a visão de tudo que aconteceu e do tiro que ela deu no cara de barba. Só que quando a Clemence volta, ela está com o rosto espirrado de sangue, vocês repararam? Então é como se a visão tivesse afetado a realidade. E até agora, pelo menos, isso não tinha acontecido. A senhora Wilson diz que sente muito pelas perdas da Iben, né? Lembrando que ela perdeu já 2 filhos, a Ada e o Craster. E a Iben diz que as pessoas acham que a gente pode escrever a nossa história, mas que Deus já tem tudo planejado e que a gente tem que aceitar os planos dele. A Iben sai e a senhora Wilson resolve o quê? Pôr o dedo numa das turmalinas lá que tá nascendo de uma janela e o dedo dela fica podre, vai ficando preto e aí no fim do episódio vocês podem ver que a mão dela inteira já tá preta, o negócio vai subindo e ela olha assim, a mão dela tá inteirinha preta. Então assim, já fica essa pergunta, né? O que raios é isso, gente? E esse treco aparece muito na abertura, inclusive cobrindo alguns personagens. Cobre o Oleg, a senhora Wilson e o Craster. Achei esquisito. E também parece que o mar que aparece na abertura também é feito dessa turmalina. Aí aparece o menino olhando pra essa turmalina cara a cara, só ele olhando pra ela, crescendo. Enquanto isso, os machos, os homens, estão indo lá pra sala dos motores. E aí fica um climão ali uma hora, porque o Lucien meio que olha pra Ling Yi e fica meio com vergonha, fica uns olhares estranhos, né, porque tudo que aconteceu com eles, e eles veem um montinho daquelas turmalinas descendo do teto. E aí o Lucien quase encosta, mas o Daniel não deixa, porque ele fala, né, a gente não sabe o que pode acontecer e tal, você é burro, cara. Fica bem claro, né, que ele sabe o que aquilo significa, porque ele fica olhando e tal. E, gente, para tudo. Não sei se vocês repararam. Ele fica olhando e tal. E aí ele vai andando e ele acende uma lanterna. Uma lanterna. Em 1899. Já existia lanterna em 1899? Não sei. Achei um pouco moderno. Inclusive, a gente já foi pesquisar que a primeira lanterna elétrica foi inventada em 1899, mas a aparência dela era muito diferente. Era outro esquema. E ele pareceu muito assim, tipo, tava assim, sabe? Achei muito esquisito esse negócio aí. Eles chegam ali nos motores e o Oleg comanda todo mundo que, né, o que vocês têm que fazer e tal. Mas ele precisa subir lá no negócio pra pegar mais carvão. Só que a Ling Yi vai atrás dele, né? Tá um grude esses dois. E aí ela ajuda ele a desemperrar uma alavanca, ela acha a fotinha que ele tem da Estátua da Liberdade e pergunta se é de uma moça. E ele fala que não. O irmão dele mora na América, mas é uma longa história, ele não conta mais. E daí ela chega bem pertinho dele e fala que ele é muito diferente de todos os homens e tasca um beijinho. E daí ele pensa um pouco, né? Ele fica, o que está rolando? E aí beija ela de volta. Gente, eu amei. E eu amei mais ainda que um não entende nada que o outro tá falando e mesmo assim rola todo esse clima. Que é muito legal, né? Pra gente ver como o corpo fala. Aí tá, né? Quando os boys estão lá atacando carvão pra ligar os motores, o Lucien resolve pedir desculpas pro Jerome por tudo que rolou. E o Jerome fala, então você sente muito porque você é um mentiroso? Porque você me tornou um desertor? Bom, você conseguiu o que você queria.
queria. E aí o Lucien fala, não, eu não consegui o que eu queria, eu consegui o que eu merecia. Por quê? Aí ele conta que ele é doente, que ele tem algo na cabeça e que ele pode ter só alguns dias de vida. E a gente descobre que o Lucien queria ir pra América porque tem um médico de lá que disse que operaria em seu cérebro. O doutor disse que nunca operou em ninguém vivo, mas assim, né? Tamo aí, né? Alguém tem que ser a primeira cobaia, não é mesmo? E completa que o destino já tá resolvendo o que o Jerome queria pra ele, né? Que é a morte. E o Jerome fica meio chocado, assim, ele não parece feliz, sabe? Com essas informações. E depois disso que os motores voltam e liga a energia do navio. E aí vamos pros padres, os padres todos reunidos, que beleza, Ramiro e Anker. Quero dizer, no fim das contas, nenhum dos dois era padre. O Ramiro, a gente já sabia que ele matou algum padre, roubou suas roupas, né? A gente não sabe mais detalhes ainda, espero descobrir. E o Anker, a gente já tinha visto ele rezando com a família, conduzindo as orações. Parecia, né, que ele poderia ser um líder religioso. E a gente sabia também que eles estavam indo pra América pra construir uma igreja. E aí, nesse episódio, ele contou pro Ramiro que a esposa dele, a Iben, que ela que começou a ouvir a voz de Deus depois que algo aconteceu. Ou seja, que aconteceu com o Craster e a Tove. E aquilo de ouvir as vozes e tal, deu esperança pra ela, porque a voz disse que eles tinham que fazer algo maior, que Deus tinha outros planos pra vida deles, não era ser fazendeiro. E ele fingiu, ele nunca quis ser padre, ele nem acredita em Deus, ele fez só porque ele queria acreditar, sabe? E porque a esposa dele tava bem, então ele fez pela esposa, daí ele chora, até fiquei triste aqui, arrepiei. E o Ramiro perdoa ele dos pecados, e ele chora muito e tal, e é interessante, porque também, cada um falando uma língua, mas parece que tá todo mundo se entendendo. E aí, quando o navio começa a acender e movimentar, o Ramiro fica tão feliz que tasca um beijo na bochecha do Anker, que fica meio chocado, assim, por um instante. E eles percebem que precisa guiar o leme do barco, do navio, né? Tipo, que rumo que nós estamos indo, né? Afinal, onde está o capitão? Dando rolê com a Maura. E o imediato, né, um pouquinho antes ele tinha saído dizendo que aquilo de mandar sinal e tal não ia adiantar nada. A gente já vai ver onde ele tava. Então o Ramiro consegue entender onde que eles estão e tal, onde que tem terra, então ele entende mais ou menos o rumo. E ele até zoa o Anker, que eles não vão aprender a pilotar um navio num livro, né, tipo, porque o Anker começa a olhar o livro e fala assim, cara, nem adianta, você tá louco? Só que, gente, nem que eles quisessem pegar instruções no livro, porque o livro só tá escrito que o seu café te acorde antes da realidade. Eu desisto dessa série, gente, eu não sei mais, eu não sei o que tá acontecendo. Bom, nesse episódio o Henry fala umas coisas que tem um pouco a ver com isso, eu acho, né, tipo que o seu café te acorde antes da realidade, porque a realidade é dura, porque as pessoas não percebem o mundo ao redor, não percebem a realidade, né, a gente já vai falar mais disso. Então vamos falar do Henry, né, esse velho misterioso, né, a gente confirmou realmente, era o pai da Maura, e ele tá num lugar assim meio do nada, que tem uma pirâmide na vista, que apareceu no primeiro episódio, né, naquelas imagens aéreas e tal, e lá nesse lugar tem várias dessas turmalinas no chão. Umas pequenas, umas gigantes. E o imediato, né, tá trabalhando pra ele, né? Fui enganada. Que ódio. Eu sabia que... Que ódio. E depois que ele larga os padres, ele entra no armário... Depois a expressão ao contrário. Ele entra no armário e vai parar nesse cenário da pirâmide do Henry pra encontrá-lo. E aí o imediato quebrou o protocolo. Mas ele diz que foi porque a situação saiu do controle. Então, o que aconteceu de diferente? O que não estava programado? O que foi, será que ele saiu do protocolo? E aí o imediato informa que faltam mais ou menos 48 horas pra transferência. Que transferência? Transferência do banco? O quê? Que Pix? Será que é o tempo que eles precisam pra reorganizar uma nova simulação em outro navio? E começar tudo do zero? E o Henry quer o menino. Mas não é porque ele quer o menino, pelo que eu entendi. É por causa da pirâmide que o menino carrega, que é importante pro sucesso do projeto. Aí o que ele fala, né, de interessante? Que ele fala que as pessoas não veem a realidade. Elas veem o que elas querem, né? A gente sabe que muita gente é assim, né? Então as pessoas estão presas pela restrição da mente. E elas precisam mudar de perspectiva pra poder enxergar o todo. Então será que é isso que ele tá propondo aqui? Que ali nesse navio as pessoas vejam o todo, né? Que elas saiam da sua bolha, do seu umbigo. Agora, que todo, né? O que todo que ele quer que as pessoas vejam? Não sei. Bom, voltando depois do meu surto. A Maura quer saber por que o Ike não contou sobre o pai dela pra galera, né? E ele fala que pelo mesmo motivo que ela não falou que ele era o capitão do Prometheus. Porque não faz o menor sentido. Eu amei essa fala.
Amei. Ai, que confusão. E meio que rola um climinha, né? Vocês sentiram que rolou uma vibe ali, uma coisa? E aí o Ike fala que talvez ela tava certa, né? Será que isso aqui tudo é um sonho? E ela fala, bom, se isso é um sonho meu ou é um sonho teu? Porque, né? E aí até por isso que eu botei essa blusa hoje, gente. Porque é o daydream, né? O sonhando acordado. Porque sei lá o que tá acontecendo. Aí a Maura mostra o buraco que dá no túnel, que o menino levou ela pra lá e que ele sumiu depois. Aí eles entram. E lembrando, né? O buraco do quarto da Maura dá na memória dela. O do Ike na memória dele. E talvez todo mundo tenha um desse. Não sei. E nesse episódio a gente entendeu melhor o que é esse lugar aí, esse cenário onde dá o quarto da Maura, né? Que é onde ela cresceu, ela fala. E que é um hospital psiquiátrico que o pai construiu pra sua mãe. E que essa mãe era a única pessoa que o pai dela mostrava afeto. Ela conta que a mãe foi se esquecendo de tudo, então pode ser que seja uma doença de Alzheimer e tal. Eu fui pesquisar e descobriram essa doença mais definida, assim, em 1906, um pouquinho depois. De qualquer forma, né, a mãe dela foi esquecendo das coisas e o pai dela ficou muito ressentido dela e do irmão do Kieran, porque ele achava que foi depois que eles nasceram que ela piorou, que ela ficou doente, que, né, é uma coisa horrível. E ela conta que o pai dela queria aprender como o cérebro humano funciona e como consertar quando ele tá com algum problema. Aí eles entram naquela sala enorme que tem uma cadeirinha no meio, né, que pelo visto foi onde a Maura foi colocada, amarrada e dopada, mas ela fala pra ele que ela não lembra o que aconteceu ali. E aí eles descobrem que esse cenário parece estar dentro do casco do navio. E ela conta pro Ike que o menino finalmente hablou e disse que estão ouvindo e que era pra falar com o criador pras respostas. Aí o Ike, criador tipo Deus? E assim, o que eu acho é que eles têm que achar quem é o Boninho desse Big Brother, né? Quem que tá comandando esse negócio. E aí, né, parece que é o Henry. Então, esse criador é o Henry, né? Tipo, ela precisa falar com o próprio pai pra entender o que tá rolando. Aí eu já imagino eles lá, só na última cena do último episódio ela vai encontrar esse pai, gente. O Daniel era pra tá lá nos motores, né? Mas ele vaza e ele entra no túnel do quarto da Maura pra ir atrás dos dois, né? Lembrando que agora a gente sabe que ele é marido dela, então ele tava assim, ó, se a Maura me trair com esse cara, eu vou correr aqui. E aí o Ike e a Maura encontram com uma turmalina descendo do teto e o Daniel aparece do nada e fala, eita porra, não encosta esse negócio não. Ele avisa que eles não têm muito mais tempo, que esse negócio tá se espalhando. O Ike fala assim, então você sabe o que tá rolando aqui? Né? Tipo, pô, me conta, né, que tá todo mundo aqui igual um louco, você sabe? E aí o Daniel fala que não vai deixá-la de novo. Ou seja, isso já rolou antes e ele tinha obedecido a ordem do Ike de ir embora, né, e dela também. E dessa vez, ele decide mudar o rumo das coisas e ele tenta ficar. E aí eles tretam, né, e ele consegue despachar o Ike pra floresta lá da família dele com o controle remoto. E aí o Ike fica lá meio perdido, meio preso. E aí, né, o Daniel fica sozinho com a Maura e conta pra ela, oi, eu sou seu marido. Ele é marido dela, faz 12 anos e a coitada nem lembra que ele existe. E aí eu fiquei o quê? Passada, porque eu já tava achando que ele era o irmão dela. E ela não lembrava. Mas, pelo visto, ele é o marido. Então, agora temos a resposta. Por isso que ele carregava fotinho. Tipo, você carrega a fotinha do seu amor na carteira? Sim, então era mais ou menos isso. E a gente tava achando que era uma coisa bizarra, né? Que ele tava perseguindo ela. Mas nesse episódio, me pareceu, pelo menos, que ele é do bem, que ele quer salvar a esposa dele, que ele quer que ela lembre. E, gente, se a teoria deles dois estarem ligados ao moleque, será que esse moleque é filho deles? Porque isso faz sentido dele proteger a Maura, né? E ela protege ele também, mesmo sem saber quem ele é, ela tem esse instinto, né? Será que é um instinto materno? E outra informação importante que o Daniel fala pra gente. Nada disso aqui é real. Tô nessa teoria da simulação, tô bem focada nisso, assim, que tudo isso é uma simulação. Outra coisa que eu fiquei pensando com esse diálogo todo é que a Maura às vezes está esquecendo porque ela também tem alguma doença como a mãe dela. Se a mãe dela teve um Alzheimer ou alguma doença de esquecimento, pode ser que ela esteja tendo isso também, por isso que ela não lembra. Ou, né, pode ser essa teoria também do pai dela ter tirado a memória dela pra ela poder entrar na simulação e tudo mais. E aí ela manda ele entrar na sala de tortura lá, ele fala que a ama e fala, por favor, acorde. E aí ela olha pra cima meio show de Truman, assim, e ela diz pro pai, né, tipo, eu sei que você tá me vendo, tal, e ela taca a arma pra frente e quebra um vidro. E aí ela descobre que tem um quadrado ali que dá pra tirar e, de novo, dá no casco do navio. Gente, como que pode ter um cenário daquele tamanho dentro do casco do navio? Não sei. E sim, gente, o pai dela estava vendo tudo mesmo, tava lá que nem o Boninho, e ele, inclusive, estava vendo vários locais do navio, inclusive vendo o navio em cima do mar, vendo o navio de cima. Já tinha drone nessa época? O que? Helicóptero? O que tá acontecendo? Enfim,
A galera sobe pro deck e tá rolando uma tempestade, né, uma coisa assim, e a Tove olha e fala assim, gente, isso aqui não pode ser a realidade. O Ike tava perdidaço lá na floresta, né, depois do nada ele sai por um túnel no navio, na cabine do capitão. Só que ele sai se o navio tá todo ferrado. Aí eu já tava pensando assim, nossa, tá igual Prometheus já, o navio deles. Só que, pum, ele está na porra do Prometheus e ainda tá cheio de um monte de navio em volta. Tipo um estacionamento de navio velho ferrado. Então, assim, quantas vezes isso já rolou antes? A gente sabe que o pai dela, né, o Henry, tinha comprado 3 navios alemães alguns meses antes. Não 30, 20, sei lá quantos navios tem nessa cena. E uma coisa que não deu pra entender muito bem, mas pra mim, a Tove e o resto da galera não estão no Prometheus. Porque ele não parece ter ninguém ali na proa, em cima, mas enfim, pode ser que eles estejam também. Eu tive a impressão que só o Ike acordou no Prometheus. Agora, não sei de nada, né, gente? E uma coisa que eu tô achando bem interessante é esse lance das línguas faladas por cada um. Porque a gente viu nesse episódio, principalmente, várias pessoas conversando que não necessariamente falam a mesma língua, mas estão se entendendo. A gente tem o Ramiro e o Anker, tem uma hora que parece que um tá entendendo exatamente tudo que o outro fala. Tem até uma hora que o Ramiro fala que os pecados do Anker estão, né, perdoados, e ele meio que fala, tipo, ah, valeu, sabe? Uma coisa meio assim, você fala, o que você... A Clemence com a Tove, a Yoongi e o Olek, enfim, vários, né? Então eu tô bem assim, tô querendo entender esse negócio. Em outro vídeo aqui, eu falei sobre a Torre de Babel, né? De cada um falar uma língua pra complicar as coisas, né? Da Bíblia e tal. Então eu fiquei pensando um pouco se isso tem a ver com o experimento do Henry. Será que isso faz parte do experimento? Ele quer ver até onde a mente das pessoas se expande para entender o outro sem falar a mesma língua? Hã? Será que é isso? Outra coisa que eu fiquei pensando depois desse episódio é a música da abertura, né? Por que é aquela música que fala de Alice no País das Maravilhas e a mesma música de Matrix 4? Então lá fui eu falei o quê? Vamos ler sobre o livro do Lewis Carroll, né? Vamos fazer aí alguma coisa de útil. E aí, conclusões que eu cheguei. A Alice vai pra um mundo em que tem bichos se comportando como gente e nada desse mundo faz muito sentido. No fim, era tudo um sonho, não era real. Então, né, tem alguma coisa a ver aqui, né, que nada faz sentido e talvez seja um sonho, porque toda hora alguém fala, acorda, acorda. E aí, né, pode ser um sonho, pode ser uma simulação. O coelho da Alice me lembrou um pouco o besouro verde chaveiro, né, porque ele vai por um caminho e ele é seguido, né, o coelho da Alice, ela segue ele, e o besouro também, as pessoas estão seguindo ele. A Alice, em um momento, começa a desabafar sobre todas as transformações que tá acontecendo com ela, e ela fala que não sabe mais quem ela é. Assim como a Maura, a Maura não sabe mais nada sobre si. E mesmo que os personagens tentam ajudar a Alice, esses personagens que estão tentando fazer o bem pra ela, acabam deixando ela mais confusa. Assim como o Daniel, assim como o menino, né? Por exemplo, eles tentando ajudar a Maura. E eu tô pensando que aquele gato lá de Shazir, não sei como fala, ele tem o dom de aparecer e sumir. E aí eu pensei que ele pode ser o menino do teletransporte que para o tempo. E a rainha de copas com certeza é o Henry, que manda e desmanda nesse experimento muito louco, e é ele que manda cortar as cabeças de todo mundo. Então é isso, coloca aí o que vocês acharam dessa minha teoria e vamos repassar os mistérios deixados aqui pra vocês comentarem. Quantos mistérios foram deixados? Todos, né? Mas vou repassar alguns aqui. Por que a Maura não lembra de nada, nem do próprio marido? Qual a relação deles com o menino? Será que esse menino é filho deles? E, por sinal, cadê esse moleque? Ele ficou sumido esse episódio, né? O que esse menino tá aprontando? E que porra de experimento é esse? É alguma realidade virtual tipo Matrix? Ou eles construíram coisas tipo show de Truman, sabe? Ou é os dois? E o que é essa turmalina esquisita que tá se apossando de tudo? E o que vai acontecer com a mão da senhora Wilson? E assim, qual a origem dessa mulher? Essa mulher aí eu tô de olho aí, tem alguma coisa errada com ela. É isso, faltou algum mistério? Coloca aí nos comentários e bora lá pro vídeo 7. Um beijo, tchau!